agora vamos falar um pouquinho sobre um outro assunto que também é um assunto bem assim, que tem muita dúvida sobre esse assunto, sobre a hipertensão arterial. Então, primeiro me fale o que é você como médica, dê um relato aí do que é essa hipertensão arterial. A hipertensão normalmente é uma pressão, Hum. tá? Medida no consultório, em torno de 140 por 90, tá? Pode ser encontrada na medida do consultório ou também pode ser encontrada no mapa, que é a medição que a gente coloca 24 horas, é um aparelhinho que mede e também mostra realmente que a gente tem essa pressão. Ou a medida da monitorização residencial da pressão arterial, MRPA. Que também você tira em casa, mede em casa a pressão, e também mostra esses valores acima de 140 por 90, tá? Perfeito. É importante a gente estar comentando sobre isso, porque assim, as diretrizes hoje em dia estão tirando cada vez mais esse conceito de consultório. Por quê? Porque no consultório você tem que ter alguns fatores que, assim, vieses, né, que podem estar acontecendo para aumentar essa pressão. Por exemplo, não pode medir a pressão com bexiga cheia, vai dar alterada. Olha! Não pode ter tomado o cafezinho antes. Então, acabou de chegar, tomou um cafezinho, se a secretária te oferecer um cafezinho, você vai medir pressão, já vai estar alterada. Veio correndo, atrasado, estresse, ansiedade, aumenta a pressão, também não deve. Fez alguma atividade física de manhã antes da consulta, também não deve. 40 minutos antes, não pode fazer. Então, assim, medidas de pressão tem que ser dos dois lados, tem que ser sentado, tem que ser em pé, para a gente não ter aquele chamado de hipertensão ortostática. Então, assim, você percebe como é um conjunto de coisas, É. de vieses que podem dar errado? Aí a pessoa tá com um aparelhinho lá em casa, fez, né? Não deu Não nada, deu tipo, nada e ok. tudo bem, É, e ok. tudo bem, E passou, assim, né? e no consultório você vai ter uma medida só, naquele momento, entendeu? E você pode ter aquele negócio da hipertensão do jaleco branco. A hipertensão do jaleco branco é muito comum em consultório. Então, assim, a Como é que é, pessoa. doutora, o nome? Hipertensão do jaleco branco. Meu Deus, eu não conhecia essa. É Porque ela medo do vê o médico? médico, exatamente. Ela vê o médico, o coraçãozinho acelera, e aí quando você vai medir, descarga adrenérgica, a pressão vai lá pra cima. Ah, Juro, você isso tá acontece, brincando. acontece. Eu tenho pacientes que são assim. E é o contrário também acontece, que chama hipertensão mascarada. O que que é hipertensão mascarada? No médico tá tudo bonitinho, em casa tá tendo um monte de pico de pressão. Então você vai confiar na sua medição de pressão no consultório uma vez só? Não. Então cada vez mais o consenso, as diretrizes falam para a gente fazer esse mapa ou a medida residencial da pressão. Como que é essa medida da pressão? Tirar pelo menos 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, por exemplo, estipular um horário, tem que ser sempre o mesmo horário, por exemplo, 8 da manhã e 8 da noite, 7 da manhã, 7 da noite, o melhor horário que for conveniente para você, mas sempre marcam mais ou menos o mesmo, tá? Em 12 horas. E anota, faz uma tabelinha, faz um diáriozinho, anota e depois leva para o médico. Vale muito mais a pena você levar um diário de pressão do que você ver a pressão uma vez, tá? É óbvio que, assim, tem alguns tipos de. Isso por uma semana, por exemplo, Exatamente, e de aí 5 a você 7 marca uma dias. consulta, faz e leva no Exatamente, médico. Daí já não exatamente. precisa fazer o exame do aparelhinho Não já. precisa fazer. Se Hum. você fizer isso bonitinho, se você tiver o Uhum. aparelhinho em casa. E, gente, quanto custa um aparelho desse? É preciso, doutor, esses aparelhos É. de. Vale Vale, muito a né? pena. Porque se você for dividir, dá uns R$ 10 por dia, por mês. Se você for dividir, gente, Não é e muito é um aparelho para caro. uma E pra vida. uma vida e pra Por família uma inteira, vida, se né? você às vezes Lá em dividir casa o valor, tem vale aparelhinho muito a também. pena. E tem que ser, ó, braquial, tá? Esse que a gente coloca aqui, que é no pulso, não é tão fidedigno, tá? Então, às vezes Esse tem que põe aqui. põe aqui o manguito, tem um manguito e você aperta o botão e ele mede. Então, assim, esse é o ideal. Então, o ideal, compra um aparelho desse, tem em casa, se você tem pressão ou tem algum familiar que tenha, precisa ter. Precisa ter, fazer essa avaliação, que vale muito mais a pena do que uma medida única de consultório.